bom dia, que Deus abençoe o seu dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Nosso primeiro café de novembro. Estamos hoje no dia 11 de Chesvan, 2 de novembro de 2025. Que Deus te abençoe. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Have a nice day. Deus abençoe, estamos chegando. Deus está cuidando do nosso amanhã. Deus está cuidando do nosso amanhã. Louvado seja Deus. Esse louvor tá falando muito forte no meu coração. E hoje a palavra do nosso café, do primeiro café de novembro é seja intencional, seja intencional. Então vamos lá, gente, ó. Levanta, pega o seu café, pega a sua Bíblia e vem conosco, vem receber do Senhor, receber a palavra, vamos compartilhar. Gente, eu creio que já estamos batendo aí até dezembro 100 cafés. Bom dia, Deus abençoe. Gente, eu creio que estamos batendo até dezembro, porque dezembro faremos 4 anos de café. E cada café, cada semana, cada ministração, o Senhor tem falado, tem direcionado. E esse café, o café da última semana de outubro, infelizmente ainda não foi ao ar. Deu problema na postagem, né, de subir, mas amém. Deus está no controle. O resumo, a parte escrita, bom dia, amiga. A parte escrita está aqui, vocês podem ver, mas o vídeo não foi postado, só quem ficou ao vivo. Por isso que é importante vocês assistirem sempre o café ao vivo, gente. Foi em 4 anos de café, só o café do dia 19, tempo de governo, que eu falei sobre governar a terra, os filhos de Deus governam, fazer boa zeladoria daquilo que Deus te entrega. Mas ainda não foi ao ar e amém, Deus há de colocar no ar. Estou orando sobre isso, já entrei para entender, né, por que não foi postado em 4 anos, primeira live que não foi ao ar. Mas amém, Deus está no controle. Mas estamos aqui para falar sobre isso. A palavra que Deus entregou sobre seja intencional, que Deus abençoe o seu domingo, esse mês, essa nova semana. Começamos a nova semana no domingo, por isso que é o nosso primeiro café. E não temas, porque Deus está conosco. Deus está conosco e Deus cuida do nosso amanhã. O amanhã pertence a Deus. Bom dia. E esse louvor tá muito lindo, muito forte. Deus está cuidando do meu amanhã. E a palavra de hoje é: seja intencional. Será que você tem orado de maneira intencional? Seja intencional. E Deus cuida do seu amanhã. Vamos ouvir. Intencionalmente. Profetiza na sua vida. Seja intencional. Tudo que Deus faz é perfeito e tem uma intenção. Nosso Deus não criou nada aleatório. Olha isso. Deus está cuidando do nosso amanhã, do teu amanhã, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos esse novo mês no teu altar, primeiro café de novembro. Jesus, esse domingo, primeiro domingo de novembro, entregamos no teu altar a tua palavra que será derramada como o Senhor falou comigo. Senhor, consagramos tudo a Ti, porque tudo Te pertence. O Senhor cuida do nosso amanhã. Isso nos alegra, porque o Senhor cuida do nosso amanhã. E toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Ti, Pai. Fala conosco, abre os corações para receber de Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai, guarda-nos, livra-nos, Pai, e abençoa essa live, para que vidas recebam, sejam alimentadas, que ela vá longe. Em nome de Jesus, Pai, e aquela do mês passado que não foi postada, Pai, que possa ser postada essa semana. Libera, Jesus, as bênçãos sobre nós. Obrigada por bênçãos e proteções. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Temos que orar. Temos que ser intencionais. Então, vamos lá. Em Jeremias 29:11, Deus fala conosco
o seguinte: portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Plano de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Plano para vos dar esperança e um futuro melhor. O nosso Deus, ele sonhou comigo, sonhou com você, e por ele ter sonhado conosco, cada um de nós é criação perfeita do Senhor. Cada um de nós é a criação perfeita do Senhor. Em 1 Coríntios 1, fala que o Senhor sonhou conosco antes do nosso nascimento. Eu quero ler para vocês, gente. Que eu li, eu falei, meu Deus, tá na Bíblia. 1 Coríntios 1. Gente, fala que Deus nos escolheu antes do nosso nascimento. Tá em 1 Coríntios 1. Agora eu não lembro a referência, 1 Coríntios 1, mas Deus, eu li e eu fiquei assim impactada, não acabei não marcando. Mas fala, assim como Jeremias 29:11 fala que Deus, ele tem planos maravilhosos e ele já sonha conosco antes do nosso nascimento, em 1 Coríntios 1 também fala sobre isso. Depois a gente vai ler. Mas eu quero que nós entendamos uma coisa. Tudo na vida tem uma intenção, tem um propósito. Se você ainda não se descobriu em Deus, é bom você orar, é bom você buscar, é bom você entender o que Deus quer para a sua vida. Isso é fator decisivo. Em Jeremias 29:11 eu vou repetir. Portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dor e prejuízo, plano para vos dar esperança e futuro melhor. Então, Deus, ele sonha com cada um de nós. Ele já sonhou. Para Deus, presente, passado e futuro é a mesma coisa, é uma linha. Porque Deus está em Kairos e nós estamos em Cronos. Por isso que eu tenho falado para vocês sobre os meses bíblicos. Porque Deus tem falado comigo há 2 anos sobre os meses bíblicos. E eu comecei a acompanhar há 2 anos. E agora eu escrevo na minha devocional. Hoje é dia 2 de novembro de 2025. Também é o dia 11 de Shesvan. Eu já falei para vocês que o mês de Shesvan está ligado ao número 8, que é vida. A vida, 8 é vida, um novo começo, uma nova história. Então, é importante nós estudarmos, entendermos, acessarmos o conhecimento de Deus que está para nós. Deus não limita o seu conhecimento, Ele quer que a gente busque, que a gente cave cada dia mais. E é maravilhoso buscar cada dia mais em Deus o conhecimento, a sabedoria. E é por isso que seja intencional, porque Deus já sonhou com tudo. Mas eu preciso acessar o que Deus tem para minha vida. E como é que eu vou acessar? Orando, buscando, desejando, jejuando. Tudo é de forma intencional. Nosso Deus, Ele criou o mundo. Eu amo falar de Gênesis 1, mas é verdade, fala do princípio. Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º Ele descansou, Ele planejou, Ele orquestrou. E com uma palavra, tudo começou. Haja. Então, por que a gente, ser humano, que é a semelhança de Deus, eu falei isso no outro café do governo, né, tempo de governo, Deus estabelece tempos, estações na nossa vida. Então, se nós somos a criação do Senhor, criação perfeita, a sua feitura, a imagem e semelhança, eu tenho que seguir as coordenadas do Senhor. Eu tenho que seguir aquilo que o Senhor me ensinou, ter o caráter de Cristo. Então, isso é muito importante, porque tudo que Deus faz tem um propósito e tem uma intenção. Deus não age de maneira aleatória ou desconexa. Tudo é de forma intencional, estratégica e inteligente. Quem conheceu, quem aconselhou Deus, quem foi o seu conselheiro? Ninguém explica Deus. Em 1 Coríntios 2:10 fala o seguinte: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito Santo. Portanto, o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Gente,
quando Jesus foi aos céus, foi assunto, ele deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus. Só que cada um tem a sua atribuição. Então, Deus é o nosso Pai, o Criador. Jesus foi a promessa que se cumpriu, o Salvador, o pão da vida. E o Espírito Santo de Deus, ele não é menos importante, ele é tão importante quanto. E ele é Deus dentro de nós. É a sabedoria, é o conselho. E nós temos que falar, Espírito Santo de Deus, me traz o conhecimento, me dá a sabedoria. Orar de maneira intencional, acessando tudo que Deus tem para a nossa vida. Orar com sabedoria. Será que você tem pedido ao Senhor sabedoria na sua vida? Às vezes a pessoa pede dinheiro, saúde, mas não pede sabedoria. Salomão pediu sabedoria e Deus acrescentou todas as coisas. Quando a gente pede para Deus sabedoria, discernimento, Deus vai derramar e vai dar muito mais, além do que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Por quê? Porque nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu. Está aqui, 1 Coríntios 2,11. Pois quem conhece o pensamento do homem a não ser o Espírito Santo? Né? Então, o Senhor nos faz ver, no 9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o Senhor nos faz acessar a sua mente, o seu coração, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Eu quero ler com vocês, porque me chamou a atenção, 1 Coríntios 2, que ele vai falando sobre o Evangelho, o conhecimento, a sabedoria de Deus, e está disponível para todos. Mas será que todos querem acessar? Precisamos acessar diariamente e orar. Espírito Santo de Deus, me dá sabedoria, me esclarece. Tem situações que eu não estou entendendo, Deus. Como é que eu faço? Como é que eu reajo? De que maneira eu procedo? Consulte o Espírito Santo de Deus. Eu amo, gente, Atos dos Apóstolos. Tudo era falado. Espírito Santo de Deus, para onde nós iremos? E ele fala, porque ele fala. Ele manifesta. Jesus estava com eles. E quando Jesus foi, ele deixou o Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus é nosso amigo, é nosso conselheiro. Nós temos que falar com ele, dar atenção para o Espírito Santo de Deus, porque ele ensina, porque ele capacita, porque ele convence. Nós temos que entender sobre Deus, sobre Jesus e sobre o seu Santo Espírito, gente. Porque às vezes a gente não está recebendo o que a gente está falando com Deus, porque a gente não sabe a quem acessar. Todo conhecimento está em Deus, toda sabedoria, todo discernimento. E ele distribui através do Espírito Santo de Deus. Então vamos ler 1 Coríntios 2,10. Paulo fala, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhe proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria procedente do Espírito. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus pré-ordenou antes do princípio da era, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor.
da glória. 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais aos que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vocês estão entendendo que quando a gente começa a ter um relacionamento profundo com o Senhor, conhecê-lo mais e mais, é um mergulho. É cava, vamos fundo e profundo com o Senhor, e Ele vai se revelando a nós, processo a processo. O Senhor nos leva a acessar de forma intencional a sua sabedoria, porque a sabedoria da terra não é a sabedoria de Deus. E tudo se discerne de maneira espiritual, porque Romanos 8 fala, andando no Espírito. Somos seres espirituais. Estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Olha como Deus quer falar conosco. De que maneira você tem andado, se portado? De maneira carnal ou espiritual? Estar, mas não ser. É que nem Daniel, que estava na Babilônia, mas não se contaminou. Estar aqui, mas não se contaminar. Caiu aqui. Estar, mas não se contaminar. Saber ser guiado pelo Senhor. Daniel era guiado pelo Espírito de Deus. E Daniel tinha espírito excelente. O que é o espírito excelente? É algo sobrenatural, que é acessado em Deus, que Deus nos dá. Ore pedindo, Deus me dá um espírito excelente, me dá sabedoria. Porque Deus dá. Deus entrega, porque isso vai te capacitar a viver neste mundo da maneira que Ele quer, fazendo a diferença, exercendo o governo de Deus na terra. Somos embaixadores de Cristo. Desta forma, desvendamos o conhecimento de Deus. Dessa forma, com o seu Santo Espírito em nós, desenvolvido, alimentado, a gente combate aos sofismas, a tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Na sua palavra somos fortalecidos, alimentados, alinhados e, sobretudo, libertos. Gente, a libertação é pelo conhecimento. Sim, nós também colocamos as mãos, oramos, mas tudo começa com a mudança de mentalidade. Gente, tudo começa com a mudança de mentalidade. Temos que ter a mente de Cristo. Porque através do Santo Espírito de Deus, nós acessamos a mente de Cristo. Ou seja, nós adquirimos em Deus a mente de Cristo. Porque só com a mente de Cristo, só com o conhecimento de Cristo, essa mudança de mentalidade, que tudo, Deus abençoe, tudo vai modificando em nós, sobre nós. Bom dia, Deus abençoe através de nós.
Seja intencional, a palavra de hoje. Então vamos lá. Através do seu Espírito Santo, acessamos a mente de Cristo, ou seja, adquirimos. Isso não se dá pelo nosso relacionamento, isso se dá pelo nosso relacionamento, submissão, liderança ao seu Santo Espírito. Nós temos que ser, gente, a minha oração é: Espírito Santo de Deus, me governa, me dirige, me lidera. Temos que ser submissos à liderança do seu Santo Espírito. E assim como foi com os apóstolos, para onde iremos? Espírito de Deus, é por ali que eu vou. Não entende sobre isso, Deus dá revelação, parece que desce um data show. Ele dá sonhos, ele fala, ele usa pessoas, ele usa a gente aqui. Deus fala de formas infinitas, porque Deus é criativo, tá? Não coloca Deus numa caixinha, porque Deus fala de todas as maneiras. Você tá aqui hoje porque Deus quer falar contigo. Deus quer abrir a sua mente e trazer conhecimento, trazer libertação, porque a libertação começa pela mente. Mente. Se a mente está escrava, doente, a alma também vai adoecer. Olha só, mente escravizada, mente doente, tudo adoece. Então, por isso que a libertação vem pela mente, pelo conhecimento da palavra. Deus abençoe, bom dia. O conhecimento de Deus nos traz a libertação. E sim, depois a gente começa um processo de libertação, de cura. E Deus vai direcionando através do seu Santo Espírito onde nós temos que ir e continuar e fazer esse mapeamento. Amém? Então, dessa maneira, quando a gente submete ao relacionamento com o seu Santo Espírito, a liderança dele, tudo começa a mudar, a fluir na nossa vida. Isso é poderoso porque nós começamos a andar em conformidade de mente, alinhada aos céus. E essa conexão que nós temos é ilimitada. Quanto mais eu estou buscando ao Senhor, me alimentando da palavra, porque Jesus é a palavra, Jesus é a profecia que se cumpriu, o Messias que se cumpriu. Então assim, gente, Deus é nosso Pai, nosso Criador. Todas as coisas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo é a profecia que se cumpriu. E a Bíblia toda fala de Jesus Cristo, que é o pão da vida, a palavra, é o alimento. Então tem que alimentar meu espírito da palavra, que é Jesus Cristo. E o seu Santo Espírito é o meu professor. Ele vai me ensinar todas as coisas. Então o professor ensina baseado em quê? Em Jesus Cristo, na palavra. Estão entendendo, gente? Bom dia, vocês estão entendendo a assimilação sobre a Trindade? A coisa mais linda. É Deus. A Trindade é Deus, ponto. Mas cada um tem a sua atribuição para nós. Deus Criador, nosso Pai, Yahvé, poderoso, Jesus, a profecia que se cumpriu, o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem por nós, deixou a sua glória. E a Bíblia toda fala de Jesus, que se cumpriu a profecia. E o Espírito Santo de Deus é nosso professor, nosso conselheiro. Então, o professor, ele ensina e tem um livro para se ler. É a Bíblia. Então, nós temos que alimentar o nosso espírito pela Bíblia, pela palavra, pelas disciplinas espirituais. Oração em línguas, jejum, comunhão com os irmãos. Gente, isso é poderoso. Você precisa se desprender de si mesmo, libertar de si mesmo, do seu eu, do seu orgulho. Bom dia! Ai, paizinho lindo! Saudade! Nós precisamos aprender. E com isso, a libertação está no conhecimento de Deus. Sofisma são coisas que são construções, são imaginações. Sofisma, porque sofia do grego é sabedoria. E sofisma é as coisas que são contra. Deus abençoe, bom dia. Gente, olha que coisa linda. Por isso nós temos que estudar a palavra. A Bíblia foi escrita em hebraico e também em grego. O Novo Testamento é em grego e o Antigo Testamento é em hebraico. Então nós temos que estudar o grego e o hebraico. Então, gente, isso é poderoso. Por isso que nós falamos que a Bíblia é o conhecimento puro. E ela é atualizada todos os dias da nossa vida. Bom dia, Deus abençoe. Então, presta atenção. Sofisma, aquilo que se opõe à sabedoria. Sofia é sabedoria do grego. Então, sofisma é aquilo que se opõe à sabedoria de Deus. Então, gente, nós temos que estudar, ler,
buscar, se alimentar, cavar. A gente fala que cavar, vai cavar, 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 cavar. Porque eu tenho que estar sempre aos pés de Jesus, rendida para receber mais. Porque o minerador, né? Ele vai cavando, né? O minerador, ele cava para achar tesouros. Conosco também não é diferente. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar. Senhor, fala comigo. E, gente, a Bíblia foi escrita por 40 homens em tempos diferentes da história. E você vai ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda se conecta por pessoas que nunca se conheceram. Né? Porque imagina, Moisés, depois Lucas. Gente, a Bíblia foi escrita por inspiração divina. Então, a sabedoria está em Deus. O Espírito Santo de Deus é a sabedoria. Então, nós temos que ser intencionais e falar: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me discernimento, dá-me espírito excelente, dá-me do teu amor. Nós temos que pedir sim, porque Deus vai acrescentar aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Eu falei há uns tempos na frase rosa que Deus traz aquilo que precisamos na hora que precisamos. E no Café do Tempo de Governo foi sobre isso. É chegado o tempo para cada um de nós de exercer aquilo que Deus sonhou para nós. E nós temos que entender e discernir os tempos. Então, como é que a gente discerne? Através do Espírito Santo de Deus. Se nós não discernirmos as coisas, elas ficam muito, gente, desconexas na paz de Deus, amém. Se a gente não discernir com Deus, o Criador, na fonte, fica tudo muito desconexo. Então, vamos lá. Nós vamos estar alinhados de forma ilimitada, é uma conexão, é um dia a dia, amém? Temos de alinhar o nosso espírito e fortalecer, como já falei, na palavra, disciplinas espirituais, jejum, oração, palavra, comunhão, oração em línguas. Nós temos que fortalecer, porque aquilo que você alimenta se fortalece. Se você alimenta mais as suas vontades, a sua carne, nós somos seres espirituais, Romanos 8. Olha só, tudo se conecta. Jesus nos ensina a fortalecer o nosso espírito. O jejum mortifica a carne e fortalece o espírito. Jesus jejuava. Todos os homens de Deus e mulheres jejuavam. Sim, nós temos que buscar. Não há outro jeito. Agora, sobre pedir. Vamos lá. Amo Salmo 91. Agora vamos lá, gente. Mateus 7:7. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Gente, Mateus 7, que eu amo, 7:7. Esse cabeçalho fala a persistência na oração. Ser intencional. Hoje a palavra é seja intencional. Nós temos que pedir de maneira certa e coerente. Se Deus é estratégico, sábio e intencional, tudo que Deus faz tem um propósito, uma finalidade, não é aleatório e desconexo. Pode ser que eu na hora não vai entender, mas eu vou começar a acessar a mente de Cristo, né? Senhor, me ajuda? Tá bom. Se eu não acessar em Cristo, eu nunca vou descobrir, nunca vou entender, não vou ter a interpretação. Chamo sim, amiga. Amém. Então, presta atenção. A persistência na oração. Vamos lá? Presta atenção. Peçam, lhes será dado. Busquem, encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas
coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, Deus, né? Que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Gente, olha que forte. A gente pensa que Deus está preocupado com bens materiais. Senhor, eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Mas esperem, pensa. Antes de eu ter uma casa bonita, antes de ter um emprego X, antes de ser promovido no trabalho, eu preciso buscar em Deus, sabe o quê? Sabedoria. Discernimento. Ou seja, eu preciso me preparar internamente para receber aquilo que eu sonho. E Deus vai conceder aquilo que está no projeto dele para a minha vida. Jeremias 29:11. Então, se aquilo não está alinhado ao que Deus quer para a minha vida, Deus não vai fazer. Vamos lá, repetindo. Salomão pediu para Deus sabedoria, porque ele sabia que ele iria assumir o trono de seu pai Davi. E tudo que Deus promete, ele cumpre. Só que Deus, às vezes Deus não cumpriu na hora que você imaginou, porque ele está te preparando. Ele está te alinhando, porque é responsabilidade. Por isso que é tempo de governo. Pegue essa palavra. Agora, Salomão, ele pediu sabedoria. E Deus deu para ele riquezas, reinos, e isso e aquilo, um reino de paz. Por quê? Porque Salomão pediu sabedoria. Então nós temos que pedir para Deus sabedoria, discernimento, coragem, ousadia, paz. E com isso, também vamos pedir, Senhor, eu sonho em ter isso, eu quero me casar, eu quero ter uma família, mas tudo o Senhor vai acrescentar na sua vida de acordo com o plano dele. Saiba pedir, saiba ser intencional. Senhor, eu quero casar, mas eu quero um marido que seja do teu plano para minha vida, do teu coração. Senhor, eu quero gerar filhos. Eu quero ser mãe, meus filhos são profetas, meus filhos são consagrados desde o ventre. Senhor, eu quero ter uma boa condição financeira para ter uma casa boa, uma vida boa, mas sobretudo abençoar os meus irmãos, compartilhar a vida de Atos. No tempo de Atos 4 fala que todos eram bem de vida, não tinha ninguém necessitado no seu meio, porque todos recebiam e compartilhavam entre si. Então, quando eu penso que eu quero para mim, eu também vou compartilhar. José passou por todo aquele processo, mas Deus tinha propósito em José, Esther. Então, quando a gente chega num patamar elevado, é porque é para ser compartilhado as bênçãos. São inúmeras bênçãos. Então, antes de pedir algo material, porque se você pede só para você, você não vai receber nunca. Ah, mas eu quero ter um carrão, eu quero me casar com um milionário, só para chegar na cara da sociedade, para falar que eu posso, que sou esposa troféu. Não, 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 não. Nossa vida tem que ser para honra e glória do Senhor. Nossa vida tem que ser testemunho vivo, carta viva de Deus. Se não for para ser para honra e glória do Senhor, não receba, meu bem. É a palavra de Deus hoje. Você pode sonhar com muitas coisas. Se estiver no plano do Senhor, Ele vai concretizar. Mas, sobretudo, peça sabedoria, espírito excelente, discernimento espiritual, autoridade, fé, coragem. Porque com isto, Deus vai te forjando. Aí Deus vai entregando até que você nunca pensou ou imaginou. Faça isso, faça esse teste. Senhor, eu sei que eu preciso pagar as contas, eu sei que eu preciso trocar de carro, eu sei que eu preciso trocar de casa. O Senhor sabe e fala as tuas necessidades, mas tu és meu provedor, meu supridor. Olha as contas atrasadas, olha isso, olha aquilo que eu preciso. Põe para Deus a lista. Deus quer ouvir de você, Ele quer ouvir da sua boca, porque Deus se importa com você e Deus se importa com os detalhes. Mas antes de chegar pedindo, que nem um pedinte, você agradeça pelo dom da vida. Você agradeça. É relacionamento.
Será que quem tá quem aqui é casado ou tá noivo, ou está conhecendo uma pessoa, vai chegar pedindo alguma coisa? Não, você vai chegar ali, né? Com carinho, se aproximando com amor, com respeito. É isso que Deus quer de nós. Não filhos pedintes, mas filhos que se aproximam porque amam a presença de Deus, porque amam o seu Criador. E aí Deus vai começar a presentear, a derramar, porque vê o seu coração. Nosso coração não pode existir arrogância, presunção. Não, Deus não quer isso. Deus quer um coração puro, um coração de Deus, um coração obediente, rendido. Isso é muito forte, gente. Deus nos ensina a pedir, sim, mas da maneira intencional. Pedir da maneira clara e objetiva, sendo submisso à vontade eterna. Você pode pedir tudo que você quiser, mas se aquilo não estiver nos planos do Senhor, Ele não vai conceder. Vai receber, mas não vai processar, porque não está dentro. Ele vai trabalhar seu coração para você entender sobre isso. Por isso devemos levar a nossa mente a Cristo. Transformação, renovação da nossa mente. Assim tudo se alinhará. Aí você vai começar a orar a oração de Cristo. Você vai começar a ter a mente de Cristo. Isso é poderoso. É uma construção. A vida em Cristo. A vida com Cristo e em Cristo, né? Porque com, anexo e em é dentro. Entendeu? Então, a vida com Cristo é um adjetivo e em Cristo, in, dentro. Olha aí, aula de português. Então, a vida com Cristo, adicional. Eu ando com Cristo, na companhia. E a vida em Cristo, in, do inglês, né? In, dentro. Então, Deus habita em mim, eu ando com Ele, Ele está em mim. Entendeu? Então, a vida com Cristo e em Cristo e para Cristo. Gente, isso é forte. A vida em Cristo, com Cristo, vida em Cristo, estou aqui processando, a vida em Cristo, com Cristo e para Cristo. Porque tudo é para sua honra e glória. E tá faltando alguma coisa, Senhor? Tá faltando alimento em casa, tá faltando dinheiro para pagar as contas, Senhor, tá faltando. O que o Senhor quer falar comigo? Isso é a tua mão me chamando a atenção, para eu retornar, para eu alinhar, ou é o mal querendo perturbar? Senhor, me dá discernimento. Mas tu és meu provedor, ore na palavra. Tu és o meu Jeová Jireh, Deus da provisão. E a matemática de Deus, gente, é sempre a multiplicação. Se algo Deus permitiu, porque Deus tem o controle. Até em Jó, Satanás se apresentou na presença de Deus, pedindo permissão para tocar na vida de Jó. E Deus falou, pode, e você vai ver que ele é meu servo. E não tire a vida. Então, assim, tudo acontece, Deus tem controle. E Deus dá um pause, opa, chega. Aqui não, acabou. Tempo de governo. Quando Deus fala, chega, chega, acabou, acabou. Deus vira o cativeiro. Então, peça para Deus o discernimento das coisas, pra você entender o que está acontecendo. Às vezes é Deus te chamando a atenção, te puxando de volta e te alinhando, requerendo algo de você. E às vezes também é o mal ali, porque tem brecha, e Deus quer que você feche, que você se alinhe, se limpe, se purifique. Nós somos vasos na mão do oleiro, presta atenção, vida em Cristo, dentro de Cristo. Dentro, ele está dentro. Vida em Cristo, com Cristo na companhia e para Cristo. Tudo é para honra e glória. Se não for para glorificar o nome do papai, não peça, porque ele não vai dar. Ah, eu quero ser milionária. Também quero, gente. E hei de ser, em nome de Jesus. Mas por quê? Tem propósito tudo isso. Tem propósito. Tem vidas, tem projetos, tem propósito. Porque Deus elevou José, Daniel, Esther e entre outros homens e mulheres sábios, porque tinha propósito. Então, se não tem propósito, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer a sua vontade. É a vontade dele que é glorificada, exaltada. Entenda, discernir os tempos e os sinais do que ele quer para a sua vida, em nome de Jesus. E isto se chama uma vida com propósito.
Nossa vida é vida de propósito, por isso que nós temos que ter tudo de maneira intencional. Seja intencional, não faça rodeios. Senhor, é isso, puf, é isso, puf. Vida com propósito. Deus te ensina, você é a imagem e semelhança de Deus. Seja intencional, tenha propósito, seja claro, direto, com respeito, porque Deus, Ele é muito perfeito. Então, aprenda com Deus como se portar, a como viver. Peça orientação do seu Santo Espírito, que Ele vai se revelar. E trazendo, querido, adultério é pecado, tá na Bíblia. Adultério é pecado, está na Bíblia. E a Bíblia não vai contra ela. Vamos lá. Bom dia. O que é adultério para você? O que é adultério para mim é o que está na Bíblia. Pecado. Uma relação fora do casamento. Porque se eu estou casada e eu procuro uma outra pessoa, ou meu cônjuge procura uma outra pessoa, é pecado. Estou quebrando uma aliança. Então, pecado é pecado. Não é para mim, é para a Bíblia. Certo? Então, adultério é pecado para mim e para Deus e para todos. Está na lei de Deus e está na lei dos homens, né? Então, não tem muito o que se falar. Agora, quando a pessoa não é casada, isso já tem outro nome, fornicação. Mas tanto fornicação quanto adultério são pecados perante Deus e perante nós que seguimos a palavra do Senhor, né? São pecados, certo? Mas Deus perdoa desde que haja arrependimento. Como Deus falou, vai e não peques mais. Então, nós temos que reconhecer, porque o Evangelho é arrependimento, libertação e cura. O Evangelho, eu vou dar para você, meu irmão, antes da gente finalizar esse café, Marcos 4, tá? É o José Carlos. Marcos 4, José Carlos, para você entender. Porque às vezes a gente quer justificar algo que não dá. E detalhe, adultério começa no pensamento, troca de mensagens, likes. O pecado para se materializar começa na mente, nos desejos. Então, se a pessoa tiver uma mente em Cristo, ela vai ser submetida ao Espírito. E o Espírito, ele é submetido ao Espírito Santo de Deus. Então, a pessoa não vai cair em pecado. As chances, nós somos do mundo, mas o Senhor nos mostra como ficar longe do pecado. Se eu estou perto do Senhor, eu estou longe do pecado. Agora, se eu estiver longe de Deus, eu estou colada com o pecado, porque só tem pecado e santidade. E vida de santidade começa na nossa mentalidade, uma mente curada. Então, se você adulterou em pensamento, em todas as formas de adultério, peça perdão hoje. Porque olha aqui, gente. O Senhor nos deu uma palavra muito forte, que é sobre nós, Marcos 6, quer dizer, sobre nós entendemos o Evangelho. E que fala que o Evangelho de Cristo é para trazer arrependimento, cura, libertação e cura. Que quando o Senhor envia os discípulos, ele fala o seguinte: não levem nada aqui. Olha só. Nós temos que levar a palavra, o Evangelho tá aqui, ó. Marcos 6, 13. Expulsavam muitos demônios. Olha só. Eles saíram e pregavam ao povo o arrependimento. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então,
Então, o Evangelho de Cristo é arrependimento, é libertação e cura. Então, meu irmão, que hoje você possa, em nome de Jesus, ser curado, ser liberto e entender que pecado é pecado e Deus quer que você se arrependa. Ou quem cometeu adultério, e assim, adultério não é só na carne, é na mente, é no coração. Criar desejos com uma pessoa que não é sua, que não lhe pertence, isso é muito sério. E a Bíblia está aqui para nós aprendermos e sermos libertos. E você só vai ser liberto cada dia mais na oração, no jejum, na palavra, no desenvolvimento. Aquele que se arrepende alcança misericórdia. Certo, meu irmão? E agora, para nós encerrarmos aqui, espero que eu tenha esclarecido para você. Para nós encerrarmos aqui, que você tenha uma vida de propósito, Carlos, José Carlos, em nome de Jesus. Vou deixar para vocês aqui o versículo do nosso mês de novembro, né? Que é novembro de favor. Lucas 1:25. E ela, Isabel, dizia a si mesma: isso é a dádiva do Senhor para mim. Eis que os seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Lucas 1:38. Diante disso, declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a sua vontade. Em seguida, o anjo partiu. E Lucas 1:45, bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo o que lhe foi revelado. Estejam preparados para receber de Deus mais e mais, para ser revelado mais e mais. Isso é poderoso. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Um grande beijo no coração de vocês. Nos vemos na outra semana. Também conheça mais sobre o nosso trabalho, link na bio, em nome de Jesus. E feliz novembro de favor. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo. A paz. Tchau, tchau.